podcast artístico. É o Malas Artes, podcast. Que dia é hoje? Hoje é, boa pergunta, acho que é 18 de julho. Não, dia 19. 19, mas não faz diferença ser 18, 19. Hoje é domingo do pé de cachimbo, dia 19 de Domingo pé de julho. cachimbo? Não tem essa porra? Tem. Domingo, pé de cachimbo, cachimbo de ouro, não sei o que. Bate no touro, o touro é valente, bate na gente. Não sei o quê. Essa merda eu cantava no coral. Eu sei, gente, pode não parecer, eu já cantei coral forçado na minha escola lá na... Olá, eu sou o Péricles de Moraes. Eu sou Arnaldo Figueiró. Tá começando mais um Malas Artes podcast. Se você está aqui ouvindo a gente, seja muito bem-vindo. Parabéns. Parabéns. Por estar aqui e obrigado também. Obrigado por ter sobrevivido. Obrigado, mãe. Ao quarto mês de coronavírus. Estamos no meio de uma pandemia. Coronavírus Brasil, né? Coronavírus versão Brasil. Lá fora, versão brasileira. Lá fora ele está há mais tempo. Coronavírus versão brasileira, Herbert Richards. Aí, São Paulo. Bom, a gente precisa agradecer a quem? Aos nossos patrocinadores. Exatamente. Então, os patrocinadores que nós não temos, que são... Ouça aí. Não perca nesta quarta às 14 horas na Rádio Subesportes. 17º Campeonato de Porrinha da Liga Municipal de Quissamã e Porciúncula. Transmissão ao vivo. Oitavas de final do Hexagonal B, Grupo 2. Partida entre Nequinha Bicheiro, Coronel Totonho, Birubiru e o vereador Clebson da Vala. Direto da esquina do Bar da Ivone, se estiver aberto. Super Rádio Subesportes, 84.831 GHz, AM. Super Rádio Subesportes, a única que leva os esportes suburbanos a você. Para quem é aventureiro, os desafios da cidade não bastam. É preciso buscar os seus limites, a liberdade das fronteiras do infinito, ir mais longe, comer mais carboidrato. Explorer, o primeiro macarrão off-road do Brasil. Linhas aerodinâmicas, tração nas 4 rodas, direção hidráulica, injeção eletrônica e airbag duplo. Consome 30% menos sódio. Opcionais de fábrica, bancos de couro e massa com ou sem ovos. Total Flex, funciona no fogão e no forno. Macarrão Explorer, o primeiro macarrão off-road do Brasil. Ponha mais sêmula na sua vida. Bom, então como você já sabe, esse é o único podcast que você vai ouvir puta que pariu e agógica na mesma frase. O que mais? Qual é a outra? Música concreta e foda-se. Música concreta e foda-se. Ou o contrário também. Ou outros conceitos, assim, os mais avançados conceitos da ciência estética. E esse é o único podcast Ciência Estética. Pô, eu falo merda pra caraca, mas eu acho que... Superou. Esses 8 episódios atingiu um novo padrão. Bom, como vocês sabem, a tendência desse podcast, na verdade, o objetivo maior é falar besteira e nunca ir direto ao ponto. Então, por isso que a gente enrola pra caramba. Mentira, minha proposta é desvendar as regras universais da ciência estética, não só válidas para os terráqueos, mas como todas as formas de inteligência que consigam captar vibrações eletromagnéticas entre 200 Hz e 200, na verdade essa são acústica, e 200 mil Hz, ou o espectro daquilo que nós chamamos da luz visível ou suas mediações. É uma proposta bem modesta, porque na verdade ela visa ter um tipo de comunicação artística com civilizações outras que estão para além do nosso aglomerado galáctico. Algo que os próximos anos... É um podcast quântico, é isso? Um podcast quântico não, é um podcast voltado para as artes vinculadas à linguística universal, no seu sentido cosmológico, e a exobiologia, né? Ou seja, as formas de vida que existem fora do planeta Terra, de preferência aquelas que têm um nível de inteligência capaz de entender conceitos como a lógica, música concreta, foda-se, puta que pariu. Bom, isso tudo, gente, é a base de café apenas, tudo bem? Não teve cerveja hoje, a gente está evitando beber porque
A gente ficou com vergonha das nossas vozes de bêbados. Minha voz de Mas não faz diferença, porque a gente continua com voz de bêbado. Ah, você não, eu sim, né? Eu tenho essa voz de eternamente bêbado. E eu tô ficando linguinha, já cheguei a essa conclusão. O que é isso, linguinha? Linguinha é o cara fala parceiro, assim. Apimentado, como o Romário. Eu tô cada vez mais falando assim. Você vai Não é fazer... uma forma de discriminação contra aqueles que sofrem de Você será cancelado pelos ceceio, linguinhas? pelos linguinhas. Mas eu tô ficando. Acho que a dentição tá indo pra frente, tô fazendo Você isso. precisa fazer sessões de fonoaudiologia. É. Aliás, eu não sei porque. Aliás, professores de inglês do Brasil, não sei, Portugal também. Em Angola, enfim, Guiné-Bissau, em Timor-Leste, outros lugares. Eu não sei porque não ensinam o raio do TH em inglês. Isso, para falar que só fala igual o Romário. Thick and thin. É como o Romário falei, thick and thin. Não tem mistério, é a mesma coisa. Todo mundo consegue mais imitar. fácil. Todo mundo consegue imitar a linguinha. Parceiro. Eu só falei, eu passo um parceiro, é um TH no inglês. Você consegue falar o TH do inglês? Aliás, você fala inglês? Não precisa não, para atender aqui, para ouvir o nosso podcast. Até porque a gente só fala em português. Por hora. Mas isso tem que ser superado. Mas coloca a linguinha entre os dentes na hora de fazer o TH, se você quiser falar com a pronúncia... Afinal, isso é uma... Essa é só uma... Dentro da minha proposta, não sei da sua, né? Não sei se ela está assim tão modesta. Mas no atual momento, em português, nós conseguimos desenvolver uma base teórica suficientemente complexa para a comunicação Intergaláctica? Intergaláctica. Que naturalmente tem de se operar com outras bases, por exemplo, uma forma de comunicação baseada nas frequências de vibração do átomo de hidrogênio, coisas simples. Nossa assim. senhora, com certeza. Tô ansioso para que isso aconteça, cara. Quero muito para que a gente chegue nesse nível. Bom, ô Álvaro, do que a gente decidiu falar hoje? Além desse monte de baboseira, o que mais? Esse é o assunto principal. A baboseira. A baboseira não, a forma de comunicação com outras formas de inteligência, eu estou falando sério agora. Bom, então eu vou me retirar, tchau. É uma das questões mais sérias. Mas como nós ainda estamos na fase preparatória para esse grande momento, hoje nós havíamos combinado de tratar sobre a relação que há, ou se é que há uma relação entre arte e aquela palavra que várias vezes é mal pronunciada, entretenimento. Porque por mais que não pareça, a gente combina os temas, tá? A gente... Por mais que a gente só chega aqui e fica falando merda, mas é tudo combinado. As merdas saem naturalmente, mas o tema é combinado. Arte e entretenimento. Então entretenimento é mal pronunciado muitas vezes. Por quê? Porque as pessoas falam interter. Eu quero me interter. Já ouviu essa? Não. Tem muita gente que fala, não, você tá tão intertido. Intertido? Nunca. Ah, tu nunca ouviu isso? Não, nunca ouvi. Porra, eu ouço... Ninguém fala você está entretido. Todo mundo fala você está intertido. Nunca. Comenta aí, você já ouviu quem fala intertido? Porque eu, ao longo da minha vida, muitas vezes, do mesmo jeito que eu sempre ouvi falar, usufruir. Usufruir? Pô, usufruir? Ah, tu nunca ouviu essa? Não. Ah, que isso, cara? Caraca, Eu já ouvi muito usufruir. Agora, quando eu era criança, eu falava economia. O que você falava? Economia. Economia? Economia é economia? Economia? Misturado com ecologia já. Não deixa de ser um... E eu falava celular. Qual é o seu primeiro idioma, pera? Falava celular. Holandês? Mas eu era muito criancinha. Isso eu falava quando eu era muito Húngaro? criancinha. Seu primeiro idioma é húngaro? Não, era criancinha. Do mesmo jeito que a gente trocava as letras das músicas, né? Você também deve ter passado por isso, não é possível? Sim, mas com idiomas estrangeiros. Não, porra. Com português mesmo, um monte de letra que a gente cantava de um jeito errado. Você nunca passou por isso? Eu não cantava música em que isso? português. Eu sou deixa então tá explicado. Ninguém manda ser elitista. Eu sou. Bom, enfim, então vamos falar... Economia? Moleque, sei lá, 5 anos de idade. Aprendendo a falar, falando errado. Eu falava... Pô, tinha um amigo meu que falava guspe, eu já achava o fim da picada. Eu falava guspe. pizza. Você falava que é pizza? Eu não. Ele falava pizza. Ele falava pizza. Porra, já ouvi pra caramba pizza também. Guspe, caraca. Guspe eu ouço poucas vezes. Na verdade, guspe eu ouvi poucas vezes. Tinha um que era especializado em falar coisa errada, ele falava Durex Box. Durex Box, dificultava, né?
ele falava coisas assim, eu não estou errado, mas ele falava a bola escangalhou, né? Aí não é um negócio de pronúncia, mas bola escangalhou? É esquisito, né? A bola escangalhar pra ser uma coisa, tipo, a bola furou? A bola escangalhou, é esquisito pra cacete, né? Ele fez um impacto com o diabo. O quê? Ele fez um impacto com o diabo. Esse era especialista em... Agora essa daí, Colombia. Mas era muito criança. E você... Eu falava 4 em vez de 4. Que, enfim, isso era uma coisa que eu falava errado. Eu falo errado pra caraca. Eu falo também... não, mas aí não conta. Sobrancelha eu falo errado até hoje. Mas aí não conta. Sobrancelha, não consigo falar sobrancelha. Não, eu falo sobrancelha. Mas por que você falou que entretenimento, então, muitas vezes é pronunciado errado? Porque pra mim, o que vem na cabeça é isso. Intertido, coisas desse tipo. Não, mas tu soltou o sei lá das tantas. Não, interter. Interter, né? São outras variantes. Você falou entretenimento, uma coisa assim. Pode ser. É entretenimento, né? Mas por que falaremos sobre isso, afinal de contas? Porque é um dos temas centrais quando nós fizermos a comunicação intergaláctica, saber se as inteligências fora do nosso aglomerado estão interessadas em arte ou diversão. E qual é a diferença entre as duas coisas? Boa pergunta. Isso que nós vamos discutir. Existe diferença entre os dois? Ou é mais um artifício da cultura ocidental? Bom, tem aquela máxima de que toda arte pode ser entretenimento, mas que nem todo entretenimento pode ser arte, né? Exemplos concretos. Eu não sei, eu acho que a própria de pogobol pode ser divertido, mas não constitui não é artístico. Depende, né? Se você fizer uma super dança contemporânea com pogobol, aí aí pode ser. Mas, por exemplo, o programa do Gugu é arte ou entretenimento? Porra, a banheira do Gugu era uma arte de... Porra, porque, cara, a banheira do Gugu conseguia ser mais sacana do que a Sexta Sex que passava no... Todo mundo, a vovó comia macarronada, todo mundo junto lá, a família vendo aquela mó sarração. Inclusive, aí uma coisa que eu acharia que seria realmente o propósito do programa seria o cara heterossexual conseguir sair daquela banheira sem ter uma ereção, cara. A prova tinha que ser essa, né? Então, mas aí, olha só, eu acho que falando de um programa de televisão, talvez seja difícil a gente fazer a comparação, né? Mas sei lá, por exemplo, quando a gente pensa em... Se bem que não, né? Não necessariamente. Você pode considerar o cinema. O cinema. No cinema isso ficou claro. Ou mesmo a música também, né? Já que a gente falou do programa do Gugu, eu lembrei do El Chan. Então, por exemplo, o El Chan. Ou o próprio Mamonas Assassinas, que a gente estava comentando sobre ele em off, né? Na semana passada. Né, que aquilo ali, afinal de contas, era um produto artístico mesmo ou era mais entretenimento, né? Porque eu acho que a questão se desloca para dois níveis, né? Porque existem formas de expressão cultural que são identificadas como arte, música, literatura, enfim, o cinema veio a ser. E dentro dessas tipologias de expressão cultural, você pode atribuir valor positivo, aí você fala que algo é artístico ou não, né? Ninguém vai negar que, por exemplo, o El Chan, goste ou não do El Chan do Egito lá e outras coisas, ou aquele da selva, que tinha um elefante no meio da selva, né? Enfim, se aquilo é arte, obviamente está dentro do gênero musical, então pertence às artes. Agora, se você quiser uma valorização negativa, você vai falar que não é artístico. É óbvio que isso é uma visão bem, como vou falar, enviesada e empobrecedora, porque é óbvio que faz parte desse universo e lida com convenções estruturais que são as mesmas que estão presentes naquilo que é reputado como a maior expressão artística dentro da música, né? Os elementos de expressão são os mesmos que estão ali nas tocatas do bar, tá lá no El Chan, no Egito, estão presentes. Claro que elas são manipuladas de outra forma. Sim. O material é o mesmo, né? O material é o mesmo. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Agora, eu acho que há outras formas de expressão cultural
que sequer, pelo menos durante um período, são identificadas como arte, que é independente do tipo da mensagem que está sendo, o código não é reconhecido como legítimo para a expressão artística. Isso aconteceu com o cinema. O cinema acho que talvez seja o melhor exemplo disso. E quando o cinema surge, ele não é identificado, ele é só uma forma de documentação mesmo, a porra do trem lá, porque isso aí não tem nenhuma elaboração artística. Mas mesmo quando passa a ser o teatro filmado, e depois mesmo quando passa ainda ter uma teoria da montagem, de ter um elemento ali mais conceptualizado, de que, pô, não, vai planejado, e de, pô, como que as coisas vão se articular, ainda assim o cinema demora a receber um estatuto como arte, né? Então acho que estamos trabalhando em outros domínios. E diversas outras formas de expressão cultural estão até hoje aí nesse videogame, é arte. Televisão é arte. Então, determinadas que seguem mais próximo, sei lá, a lógica cinematográfica não ser considerada uma série. Ainda mais se for uma série que nesse outro nível também tem alto valor estético, seja lá o que isso signifique. Embora seja importante para a comunicação lá intergaláctica. Agora, tipo, um programa de auditório já não vai ser considerado. Bom, pelo menos eu creio que não seja considerado. Né? Porque não faz parte de nenhuma linguagem específica, né? Não existe, assim, uma linguagem nas artes que a gente fala, a linguagem do programa de auditório, né? Tipo, sei lá. É porque dentro do programa de auditório ele pode ter as várias linguagens, mas o programa em si, né? Porque assim, dentro de um programa de auditório você pode ter apresentação de música, você pode ter apresentação de, sei lá, de esquete, de humor, coisas desse tipo aí, sim. Mas o programa em si não necessariamente é arte, né? Eu não sei. Será? Não sei, agora eu também fiquei em dúvida. Por quê? Sei lá, vamos pegar o teatro de revista. Que bem ou mal era o Chacrinha antes de ter televisão. A mesma coisa, um monte de mulher com perna de fora, as músicas com duplo sentido. Era uma forma de expressão artística? Eu não sei como você vai considerar. Eu não sei, porque pra mim, essa coisa da intencionalidade na arte é uma coisa que é muito clara, assim, tipo, quando você faz com intenção de ser um produto artístico mesmo, assim, que vai te causar que vai mexer com essa tua, com essa sensação, que vai te causar outras sensações, essa coisa da estética mesmo, né? E eu não sei se um programa de televisão, por exemplo, ele está muito preocupado com isso. Eu acho que ele está muito mais preocupado em fazer você passar um tempo ali, e sem pensar em outra coisa, gastar o teu tempo ali quando você não tem mais nada para fazer. Eu estou falando desses programas assim de auditório. Eu não acho que ele esteja preocupado necessariamente. Ele está preocupado muitas vezes também de vender produtos, né? Porque esses programas eles são patrocinados por empresas, né? Então tem os comerciais dentro dos programas e durante os intervalos e tal. Então eles estão muito preocupados com outras coisas que não necessariamente está relacionado a esse impacto estético, né? E sensorial que isso possa te causar. Eu não sei também. Pode ser que eu esteja completamente equivocado, mas me parece que a preocupação de um programa de TV como esse de auditório e tal, ela passa um pouco distante do que vem a ser a intencionalidade artística quando você desenvolve algo que é para ser realmente entendido como arte, né? Não sei. Mas quais seriam esses elementos que são manipulados? Quando a gente tem essa intencionalidade. Por exemplo, quando você faz... tem uma definição de música, né? A definição mais pura possível, né? Sem ser essa cafona que fala que música é harmonia, melodia, ritmo, que essa aí já tá mais do que ultrapassada. Mas você falar pior ainda, ia falar aquela que toca o coração da gente. Mas enfim, é uma mais técnica, só que muito ultrapassada, é essa de que a música é harmonia, melodia e ritmo, né? Aí muitos gostam de dizer, por isso que o funk não é música. Que é uma burrice tremenda, né? E é também a falta de você estar desatualizado, né? Quando você usa esse tipo de Sem contar que praticamente nenhuma música fora do Ocidente tem harmonia, né? Exatamente. A harmonia Na verdade ela tem, só que ela não está presente de forma como a música ocidental carrega a harmonia, né? A harmonia existe lá, só que muitas vezes a gente não é capaz de ouvir, né? Muitas vezes só mesmo um ouvido mais treinado que vai ter condições. Bom, mas onde eu estou querendo chegar com isso?
é que existe uma definição muito básica, a mais bruta possível, né? A mais objetiva, quer dizer, objetiva é sacanagem dizer que é objetiva, mas a mais crua possível, que é música, é tudo aquilo que é feito para ser entendido e capaz de ser entendido como música. Ou seja, todo mundo que ouvir, independente de ser do meio ou não, vai ouvir e vai entender que aquilo ali soa como música, né? Por isso que é o problema da música concreta, às vezes, né? Você nunca conseguiu admirar uma britadeira como uma freada de ônibus? Então, basicamente, toda e qualquer pessoa... Pequeno burguês. Toda e qualquer pessoa que ouvir vai conseguir interpretar aquilo ali como música, porque é muito claro qual é a intenção, né, de comunicar. E aí eu acho que isso acaba acontecendo, se esbarrando também nas outras linguagens, assim. E aí eu não sei se, por exemplo, quando existe um programa de auditório, que é uma parada típica do entretenimento, né? É porque a gente está falando muito do programa de auditório, acho que eu puxei o lance do Gugu lá, mas existem outros meios de entretenimento também, né? Como, sei lá, um parque de diversão. Sei lá, chegaremos lá. Jogos. Então... E aí eu acho que o programa de televisão ele não está muito preocupado com isso, assim, com isso o que as linguagens artísticas são construídas, assim. Então o programa de TV a preocupação é outra. Por mais que ele possa usar dentro dele, ali dentro do formato, linguagens artísticas diversas para conseguir manter a atenção do como é que fala? Do telespectador, né? Palavra antiga pra caramba, né? Para entregar no seu televisor. Para entregar o internauta. Então, por mais que ele use... Internauta, por mais que está navegando na internet. A rede mundial dos computadores. Então, eu acho que por mais que um programa de TV use esses elementos para conseguir manter a atenção do espectador preso ali, ele não necessariamente está preocupado com esse impacto estético no espectador, e sim com os impactos, a intenção e a preocupação é outra, que é manter o cara ali na frente do televisor, que é fazer o cara consumir o que ele está querendo oferecer, e aí pode ser tanto o produto televisivo em si, como os produtos que fazem parte dos patrocinadores ali, dos comerciais, enfim. E aí eu acho que por isso talvez exista essa diferença, sei lá. E, por exemplo, o circo. Como que o circo entraria nessa sua... Então, já que você enfatizou tanto esse aspecto do consumo, o circo em tese, onde não existe esse elemento, tá? Porque na verdade o circo está se bancando, na verdade, em função de você ter comprado o ingresso e tá lá vendo. Porque ele poderia ser considerado uma linguagem artística ou não? Eu acho que sim. Ele entra mais ali no campo das artes cênicas, provavelmente. Mas eu acho que mais do que isso é porque o circo, porque tem isso também, né? Porque o circo ele reúne várias linguagens diferentes, né? Ele reúne música, dança, que mais que tem no circo? Basicamente música, dança, o teatro em si, né, e tal. Eu acho que sim, o circo, de fato, o circo em si é quase que uma entidade, assim, né? O circo eu acho que é uma linguagem própria dentro das artes, né? Eu acho que sim. Porque ele não está preocupado só com isso, assim, só em te manter preso ali, assistindo o espetáculo, preocupado com outras coisas. Não, o espetáculo é uma coisa em si que quer te causar emoção e te trazer outras sensações. Assim. O palhaço quer te fazer rir. Porra, mas a banheira do Gugu causava inúmeras emoções. Não só a mim. Não, é diferente. Porque você tem preconceito com circo? Com circo? Não, tirando a parte dos bichos lá, não tem. Hoje em dia não se usa mais. Não se usa mais, não, mas... Não é, porque de fato, a impressão que me dá é que... O que diz... Eu posso estar falando merda, grande especialidade. Não, mas aí... A nossa especialidade é que, na verdade, existe... Aliás, quem está aqui ouvindo isso está por isso. Se você está aqui por outro motivo, para ouvir alguém falando sério e falando verdades absolutas, vai embora. Você não é o nosso público. A gente está aqui para falar merda. Tudo que sai da nossa cabeça é só bobagem de dois vagabundos que não tem o que fazer e estão falando abobrinha. Então, fica aqui por isso. Eu, como funcionário público, sou extremamente eficiente. Então, vai lá. Não, porque a impressão que me dá é que, na verdade, existem
é menos do que necessariamente uma linguagem codificada do que determinados gêneros de expressão cultural que são validados como propícios, não sei se por algum aspecto imanente, enfim, ou por uma linguagem mais sofisticada, como arte, né? Então, na verdade, é mais mesmo um processo de seleção de que, mesmo, sei lá, uma música que se baseia nas convenções mais sei lá, mais comezinhas, ou tipo um filme que vai se guiar para uma narrativa também mais abatida, vai ter um estatuto de arte, embora não seja considerado a obra de arte, como se diz coloquialmente, não teria nenhum valor estético, mas pertenceria inegavelmente dentro de uma linguagem que é tida como artística, enquanto que outras que podem ter uma capacidade expressiva muito maior, um programa de auditório, né, que seja, sei lá, crítico ou subverta as convenções, aquilo não vai ser, porque não existe um gênero programa de auditório, enquanto há elementos ali, como você me observou, que fazem parte desse, que já vem nessa caixinha, né? A dança, a música, né? Um elemento de disposição cênica, mas não existe a forma programa de auditório, como para outros também esse estatuto já vai ficar meio nebuloso, sei lá. Fala um negócio. Que é para o próprio circo, por exemplo. O próprio circo já ficaria mais... acho que isso fica claro, porque você está falando, enfim, né, tipo, para dança, né? A dança, às vezes eu me pergunto se a dança ela é entendida como arte, na nossa concepção, muito mais porque vem de uma classificação desde a Grécia Antiga, né, que estava dentro das que se entendia como arte, arquitetura, escultura, teatro, literatura, música, dança, né, que depois se junta ao cinema, do que até porque a dança em relação às outras ela envolve, acho que um domínio de todo, eu estou falando besteira, mas uma corporalidade que ela parece a mais participativa de todas ali, não sei se estou falando uma besteira. E tradicionalmente esse elemento que você vai poder inserir o Gomes, esse elemento da corporalidade é meio desenfatizado, né? Porque parece que tem que ter uma separação entre o espectador e o artista, pelo menos o intérprete, né? Tudo que se chama para corporalidade parece que é um chamado a uma reprodução que se atualiza, sem ser uma forma perfeita, então fica difícil codificar, né? Claro, a música, por exemplo, ela tem é óbvio que cada interpretação é diferente, como no teatro, cada interpretação é uma coisa, sempre vai ter ou mesmo a poesia, se alguém estiver lendo, cada declamação vai ser diferente, mas existe um código ali formalizado, muito claro, muito definido, que está dado, né? E onde não existe a materialidade do objeto que é o que conta, sei lá, a arquitetura. O que conta é o Erecteu lá na Acrópole, ou é o quadro do Goya, aquilo. Não existe um código para reproduzir o quadro do Goya lá, dando as coordenadas, mas aquilo está ali, aquela materialidade. Não sei, resumo da ópera, às vezes eu acho que tem muito mais a ver com uma forma... Porra, eu tô parecendo pós-moderno, mas não sou não. Mas Caraca, tu gosta muito de afirmar que não é pós-moderno, caralho. Bicho, cara, assume que você pode ser pós-moderno em algumas coisas, tá tudo certo. Eu não sou nem moderno, não tem nem como ser pós-moderno. Mas às vezes parece que são determinadas formas mesmo. Porque isso é uma coisa que me inquieta, assim, para saber se são coisas imanentes essas linguagens, ou são determinados códigos, ou se um outro nível ainda é... Porque nós definimos que determinadas coisas são de expressão artística e, portanto, são artes simplesmente por causa disso. Enquanto outras formas de manifestação, né, bastante codificadas, que produzem reações estéticas, para o programa de auditório não vão compartilhar dessa característica, né? Ou circo, né? Não, é curioso isso, porque realmente essa comparação com o circo é interessante, porque de fato o circo reúne uma série de elementos das várias linguagens, e quase que parece um programa de auditório mesmo, né? Mas eu não sei se essa coisa do aspecto muito comercial é que faz a gente talvez encarar isso de outra forma, né? Porque dentro da TV existe isso de maneira muito forte. É claro que, nas artes
você precisa sobreviver e pagar suas contas. Então existe também um elemento comercial, o produto artístico. Eu gosto dessa expressão exatamente pelo fato da gente entender que aquilo é um produto também, aquilo precisa ser comercializado, precisa ser entendido como produto, algo que você quer vender para os outros, que as pessoas precisam comprar aquilo ali, pagar por aquilo ali, para que o artista ele seja capaz de sobreviver do próprio trabalho, né? Mas eu não sei se essa tendência... Porque assim, me parece que quando a gente trata de arte, a linguagem em si é o próprio produto. E diferente do que é entretenimento, por exemplo, é que não necessariamente o produto em si, ou melhor, difícil, não consegui explicar isso nem dentro da minha cabeça, quanto mais explicar fora. Mas vamos lá. Me parece, por exemplo, que a própria linguagem em si e o que ela produz, de fato, o produto daquela linguagem é o que você vai consumir. Enquanto que, por exemplo, num programa de auditório, o programa de auditório é o próprio produto, certo? Mas o que você vai consumir não necessariamente é o programa de auditório. É o que esse programa de auditório está querendo te fazer consumir, que são outras coisas, que são periféricas. Porque para o programa de auditório existir, ele precisa ter os patrocinadores, que vão fazer comerciais, que vai ter o merchandising ali dentro, não sei o quê. Então o que o programa de auditório está querendo fazer você consumir são outras coisas, não necessariamente ele enquanto produto artístico. Eu não sei se isso faz sentido, não. Mas, sabe, assim, o que eu quis tentar dizer mais ou menos? Porque eu fui me perguntando isso assim, porque acho que se você transpusesse a lógica, e essa lógica, na verdade, do programa de auditório, é simplesmente uma lógica que foi trazida mesmo dos teatros de revista, de cabaré, é a mesma coisa, tipo, entretenimento leve, mas que lida com linguagens que são reputadas artísticas, né? Música, tinha dança, mesmo com as pernas de fora lá das coristas, etc e tal. Tinham quadros, aí se aproxima do teatro, né? Quadros satíricos, esquetes. Aí eu tenho certa... Sim. Não, eu também não sei, cara. Eu também estou em dúvida. Aí a questão é essa. Não é porque, na verdade, você está fazendo um popurrí, está apresentando uma série de outras linguagens que são específicas, né? E tem suas características próprias, e não é arte porque, na verdade, ela só dá uma falsa integração, né? Não é... Mas é engraçado, porque realmente o circo é considerado dentro das artes cênicas. O musical no cinema. O musical no cinema, na sua forma mais simples, vai ser considerado arte, mas compartilha disso. Porque tem um elemento cênico forte, é orientado para dança, para música, né? Mas até essa coisa da música, né? Assim, porque a gente, né, tem a tendência de tratar certos compositores como Bach, né? Como, nossa, um gênio. Tudo bem, não quero desmerecer o Bach aqui não, porque eu sou muito polêmico, eu adoro desmerecer os grandes compositores, né? Então o Bach é uma merda. Não, tô de sacanagem. Mozart beleza. Se você falar do Mozart, eu assino embaixo. Mas é chato pra caralho, pra cima. Não, eu tô brincando, mas assim, o que eu quero dizer é que né, ali naquele período ali, século XVII e tal, o Bach mesmo nunca compôs uma obra de arte, né? Ele não sabia o que era uma obra de arte. Isso é um conceito que vem depois dele, né? Então, ele compõe a música para missa, compõe a música para dança, compõe a música para... A dança, por exemplo, era um entretenimento, era uma forma de entretenimento, né? Da galera tá ali no baile, vai fazer os casaizinhos ali e tal, pra rolar uma pegaçãozinha. Sarabanda era o funk na época. É isso aí mesmo, cara, né? Mas era mesmo. Uma analogia que pode parecer meio absurda, mas faz algum sentido, assim, né? Então é isso, a gente colocou isso no lugar de obra de arte depois de um tempo, né? Você acha a Sarabanda mais com molejo que o funk? É isso que você acha? Não, aí com o surgimento dessa coisa das salas de concerto, né?
que aí as pessoas iam pra ouvir música, parar ali, não sei o que e tal. Porque antes era aquele bundalelê do caralho, né? Tipo, o cara entrava com a cabra, com a galinha pra assistir a ópera lá, porra. Não gostou da laranja? Era aquela porra loucura, né? Era tipo o programa de domingo do cara ali, aquela parada bem zoeira mesmo. Era tipo o programa do Gugu mesmo, né? A ópera era tipo isso, né, bicho? E aí a gente... Não, mas é mesmo, né? E eu acho a ópera mais indecente do que o programa do Gugu. E aí virou, né? Virou uma outra coisa, porque em algum momento a gente estabeleceu que aquela parada... Pode ser que daqui a algum tempo os programas de auditório sejam considerados também um gênero artístico. Assim. Se já não são, e a gente está ultrapassado em relação a essa discussão. Né? Porque tem um elemento, digamos assim, de tradição. Pelo menos no Ocidente isso é muito forte, né? Que é o que meio que cria distinção assim, tipo, porra, uma canção folclórica não é arte, mas se o compositor vai lá, transcreve... Pois é. Faz um... Foi o que o Vila Lobos fez pra caralho. Faz um... Os austríacos fizeram pra caralho também. Muda uma nota pra virar... O cara bota um ornamento, pronto. Mas isso faz sentido, porque dentro da nossa civilização, que é, enfim, por uma série de motivos, né? Entre elas um fundamento judaico-cristão, uma religião assim, voltada para o tempo, a questão da temporalidade é importante na definição de determinadas tradições e para ser caracterizado algo como arte. Né? É preciso ter uma tradição recuperável, né, de o que foi feito antes para se comparar, assim, criticamente se recuperar determinadas linguagens. Né? Tanto que, porra, para o surgimento do cinema isso é muito claro. O cinema é entendido como arte ou como tarefa crítica. Você precisava ter cinema, que hoje é uma banalidade, mas, porra, na primeira metade do século XX não era. Precisava ter um meio de você ver os filmes do passado para, porra, e criar um conjunto de pessoas que conseguisse falar daquilo e não, essa técnica já estava sendo usada, ou não, isso pode ser feito de outra forma. Não sei se hoje, com esse arquivo todo de TV, a linguagem televisiva vai ser, ou tipo, sei lá, essas linguagens do podcast, né? Não, é verdade. Eu não sei que... Porque eu acho que tem uma coisa muito fluida, porque eu acho que nem toda expressão cultural pode ser considerada arte, né? Porque a impressão que dá é que ela exige um tipo de codificação muito específico, né? Claro, tipo, sei lá, um podcast, um programa de história tem determinadas... Tem algumas marcas ali. Alguns elementos, mas não tem... Acho que tem um elemento de uma lógica codificada ali que eu acho que falta. Qual é o código, assim, de... Qual é o... Talvez isso, por isso que você trouxe aquela questão da dança também, né? Porque a gente tem dificuldade de codificar... eu não sei, porque eu sei que tem um sistema lá de notação. Tem um sistema de notação. Eu tava conversando com a... Eu não quero que esses bailarinos são fortes pra cacete, me dê um chute na cara assim, um cheio de porrada na rua. Exatamente. Mas eu tava conversando com uma amiga que é bailarina e ela tava falando... Porque uma das minhas inquietações em relação à dança sempre foi essa, né? A dificuldade que você tem de anotar, né? De criar um código para... Porque, né, eu fico pensando, e esses balés aí, essas coreografias que são, porra, de séculos atrás e tal, como é que faz? Ela falou que existe um sistema de notação, mas ele chega a ser muito vago, né? Porque um tipo de movimento que você coloca lá, ele pode ser feito de diversas maneiras, com a velocidade diferente, com um jeito um pouco mais aberto, um pouco mais fechado, não sei o que e tal. Então, isso também ainda não é... Porque em música a gente consegue ter isso com alguma... Ainda que a gente não tenha a exatidão, né, que as interpretações elas possam variar bastante e tal, mas a variação é muito menor do que em outras linguagens, né? Como, por exemplo, você falou, você pode dar todas as coordenadas para o cara lá pintar um determinado quadro que vai sair de um jeito diferente do que você estava imaginando. Então, é isso. Agora, você falou dessa parada das manifestações... culturais, né, e tal, porque existe essa discussão também a respeito de arte e artesanato, né, que relaciona o artesanato muito a essa coisa da prática do cotidiano, né, a um certo utilitarismo, né, assim, então, por exemplo, do cara que da tribo que vai lá e faz vasos, né, de argila, não sei o que, pintados e não sei o que, aquilo ali é um objeto artístico, não é, né, aí existia uma tendência de dizer que não, porque a função daquilo ali era para botar água, então para botar grão, era uma outra jogada, né?
E aí hoje em dia já se diz que não necessariamente, porque existe um elemento estético naquilo, não sei o que e tal, é uma discussão também que se faz. Né? Mas isso também já é uma concepção meio furada, porque se você pegar a arte que está mais próxima a essas do artesanato, que é a arquitetura por excelência é a arte funcional, mas de todas, de longe, que são tradicionalmente quadradas como arte, né? Belas artes, a arquitetura de longe é a mais funcional. Claro, porra. Inclusive é uma das razões, agora eu esqueci quem fala isso, não sei se é o Di Masi, enfim, esqueci quem fala, que é uma das razões porque a arte ainda continua tendo uma proeminência entre as artes. Continua tendo uma proeminência assim no... A arquitetura que você está falando? A arquitetura, sim, porque como ela tem um elemento funcional, ainda existe a figura do mecenas, tipo uma grande corporação. Ela precisa da porra de uma sede. Só que ao mesmo tempo que ela precisa de uma sede, ela se aproveita para fazer uma representação de si, ou como empresa ecologicamente consciente, aí faz um prédio todo verde, ou demonstração de um poder, com uma linguagem estética que é considerada moderna, que já não acontece em outros, né? Ninguém vai financiar um poeta lá na calçada do CCBB, ou a comissionar uma sinfonia. Até acontece em casos assim, muito específicos, abertura de Olimpíadas, mas justamente porque a arquitetura está presente nessa uma função muito clara, né? Ela continua tendo vigor. E essa coisa que você trouxe do artesanato, e acho que isso só revela como essas categorias são meio furadas, porque é visível que o design é colocado abaixo da arquitetura. Só que, não existe um espaço sem móveis, sem utensílios, Aí se chama esse ramo do design de artes aplicadas, né? Só que tem concepções dentro da arquitetura, que recorrentemente falam, você não só projeta um prédio, você precisa projetar os utensílios que vão estar dentro daquele espaço, né? Mas ninguém coloca assim a arquitetura e o design no mesmo plano, né? Isso é bem mesmo que você hoje tenha um entendimento muito mais sofisticado do design, da importância do design, ninguém pega, sei lá, um talher do período elizabetano ou uma escarradeira do Brasil, República dela, e fala, é um objeto de arte. Você não acha que existe uma coisa assim de o próprio artista optar por criar algo que seja para o entretenimento, né? Como... porque, por exemplo, o cara que é uma pessoa do teatro, que decide criar algo que seja para entreter... Porque me parece o tempo todo que existe também uma diferença, que se coloca uma diferença entre uma coisa e outra, que é o entretenimento é aquela parada que não é para você ficar... Não é para você pensar, não é para você... Sabe, assim, não é para gastar o teu intelecto com aquilo, é uma coisa que é só para ser leve, tranquila, que tu não precisa... É um negócio para passar o tempo. Então você não acha, por exemplo, que até, sei lá, um músico ele pode compor pensando, não, eu quero só entreter as pessoas, quero divertir as pessoas, eu não quero... Pensar é divertido também. Depende. Depende do que você está pensando. Pensar é divertido também. Não sei, né? Isso pode acontecer nos mais variados ramos, né? Por exemplo, um cara que costuma escrever para teatro, ele pode querer escrever uma peça que seja mesmo uma coisa só meio pra galera. E aí é engraçado, né? Porque, se tá dentro do teatro, já é considerado automaticamente arte. Mas pode ser que o autor ele tenha escrito só para ser... Não necessariamente para isso, ele queria que fosse uma parada tranquila, só para as pessoas passarem um tempo lá, relax. Mas isso aí eu já acho meio complicado, porque estamos falando, acho que, do efeito subjetivo que gera nas pessoas. Coisas hoje que são consideradas arte, como você falou, muitas vezes eram, em períodos passados, fontes de entretenimento, às vezes dos mais... mas isso não é subjetivo, isso foi construído, porra. O quê? A maneira como a gente encara essas coisas hoje enquanto objeto artístico. Mas a sensação de ser entretido ou não é subjetiva. Pode ser. Acho que é esse que é o ponto, porque algo que pode ser feito para entreter um dado período vai ser considerado um saco para outras pessoas e, enfim, ou o inverso também, algo que deveria ser tomado com uma certa leveza entretida é visto como arte.
Ou ao contrário, algo que era visto com uma certa seriedade passa a ser um mero entretenimento. Porque você passa a ter, acho que, a ver com a questão do... Porque acho que nós estamos começando a falar das funções da arte do entretenimento, porque as funções mudam, né? Porque eu tenho a sensação que o entretenimento, a própria coisa, a própria palavra, né, assim, tipo, me traz uma sensação de que é algo, isso aqui é só para me entreter, entendeu? Não é algo com o qual eu deva me preocupar demais. É uma coisa aqui que eu tô só curtindo aqui, mas sem a mínima preocupação, tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa, tipo, eu tenho a sensação de que o entretenimento, ele cumpre essa função, assim, de você passar um tempo ali, seja lá na frente da TV, ou então, não sei, no próprio celular ali, e tal, só uma coisa para ser leve. Mas esse ponto, porque isso começa... Eu acho que no fundo não tem diferença, a real é essa. Entre arte e entretenimento? Porque eu acho que o que rola é que pode ser que todo o entretenimento tem algum elemento artístico, sacou? Só que o impacto que aquilo causa é algo que é menos estético e mais de entreter do que outra coisa. Porque também tem entretenimento. Você vai pro bar beber, não deixa de ser mas aí não tem um elemento artístico, Exatamente. Não tem um parque de diversões, né? parque de diversões. O parque de diversões já é uma coisa mais estruturada para te causar sensações. Ainda tem isso também. Sei lá, acho isso muito... Porque essa concepção, acho que é a concepção que nós já usamos para era usada para extremar arte de outras formas de expressão cultural e dentro das artes para exprimir aquelas que devem ser levadas a sério e aquelas que têm uma certa superficialidade que te permite simplesmente receber as informações e não ter muita preocupação. E o entretenimento está sempre muito ligado à cultura de massa também, né? Mas eu estudo a cultura de massa também. Você não tem mais arte. Mais ou menos. Música concreta não é cultura de Não, massa. a cultura de massa. Inclusive, eu acho que um dos problemas de determinados gêneros, determinadas formas de expressão artística, é justamente porque elas, sei lá, elas vão sucumbir, né? A literatura, para mim, é uma delas. É uma delas, porque a gente Acho que não, cara. Eu acho que se transforma. Acho que não sucumbe, não. Acho que pode... Tem 10 caracteres. Exatamente, vai ser isso aí. Acho que, tipo, não vai ser... É porque, cara, é claro. Por exemplo, ópera. Quem é que assistiria ópera hoje em dia, porra? Caralho, quem é que vai ficar 4 horas dentro da porra de um teatro, cara, assistindo uma ópera? Não vai. Hoje em dia você tem muito mais opções, né? De como passar o seu tempo, assim, de como aproveitar o seu tempo. Você não gasta 4 horas dentro de um teatro, porque você quer fazer outras coisas. Você quer ir para o ar livre também, porque no ar livre tem outra coisa para você fazer, mais legal. Né? E aí dentro do teatro você aceita ficar 1h30. Mas depois você tem outras opções do que fazer, depois você quer ir, sei lá, dançar e tal, sabe? Então, por exemplo, você vai sair numa noite de sexta-feira, pô, você não vai sair para ficar 5 horas dentro da... Eu já fiz isso, cara, ali no Teatro Municipal, puta que pariu. Caralho, eu assisti uma peça que, tipo, eu cheguei lá, acho que era 9 horas da noite, saí 2 da manhã. Era até legal, era uma peça, eu não lembro o título da peça, mas falava sobre as mazelas, assim, da América Latina, era bem... era maneira. Porra, por isso que tem que ser tão grande, né? Exatamente. Infelizmente eu não lembro o nome, mas foi uma boa peça, não me arrependo de ter gasto todo esse tempo, não. Mas eu já tava batendo cabeça de sono ali, 2 horas da manhã, tava louco pra ir pro botequim tomar uma cerveja e... Né, porque tem isso também, né? A gente sai do... Eu acho isso maneiro, assim, tipo, toda vez que a gente vai pra uma programação como essa, seja o teatro, ou então assistir um show, né, e tal, eu gosto também do pós, assim, de falar um filme, né? Eu gosto do pós, de sair e ir parar num bar e tomar uma cerveja e falar um pouco sobre o que foi aquilo, assim, como que foi a experiência pra mim, discutir com a outra pessoa o que ela achou e tal. Eu acho que a gente também já fica um pouco ansioso pra isso, assim, pra ocupar esses outros lugares pelo fato da gente ter a opção, né? Então, você tá falando da literatura que vai sucumbir e tal, mas eu acho que não sucumbe se você quiser ler livros de, caralho, 1.500 páginas, né? Mas, porra, como as coisas vão se adaptando, né? Acho que a literatura ela acaba se adaptando também a essas novas
essa nova realidade, né? De como as pessoas lidam com isso, né? Se relacionam com isso. Eu acho que ainda não conseguimos entranhar. Não conseguimos ver? Desentranhar essa coisa de arte e entretenimento. Acho que não conseguimos dar uma separação muito clara para isso. Não, a única coisa que me imanente, assim, pelo menos. A única coisa que me vem à cabeça é exatamente essa coisa de ser uma parada que não é pra... Me parece, eu tô chegando a essa conclusão aqui agora, por isso que eu tô falando de maneira tão confusa, assim. Mas me parece que toda forma de entretenimento carrega em si elementos artísticos. Não toda forma. E aí é que tá, não toda nem forma. Toda forma de entretenimento. Algumas provavelmente sim. Mas me parece que basicamente o entretenimento está relacionado com algo que você não... Por exemplo, você usou... Esse exemplo é muito bom, o botequim, né? De ir pro bar, né? Meu pai era um produtor cultural. Que é uma das minhas atividades preferidas. Pois tá aí, por exemplo, a gente vai pro bar, não existe um elemento artístico ali, mas é uma forma de entretenimento. Sim, mas aí que mais vai andar no pedalinho da lagoa, passear, Porra, cuidar do jardim não deixa de ser uma forma de entretenimento. Pô, o japonês se entretém vendo a porra, que até é uma experiência estética, a cerejeira. Então por que a gente tá discutindo essa porra, bicho? Onde a gente queria chegar quando a gente decidiu falar sobre isso? Porque são questões importantes, porque tem, inclusive, uma outra questão que deveria ser cacete, tô gaga aqui. Arte e entretenimento, que pode ser considerado lazer também, porque o entretenimento não... Porque acho que se criou uma certa especialização conceitual entre entretenimento e lazer, porque entretenimento parece que é algo produzido por outra pessoa, te apresenta, sim. Enquanto o lazer é uma coisa mais, porque seja a coisa de jardinagem, ou de, enfim, né? Inclusive, alguns lazeres podem ser relacionados à arte. E existe também ainda a questão, para lembrar do nosso amigo Ruizinho, o jogo. Que a questão entre o jogo e a arte acho que é mais complicada ainda, em certos aspectos. Porque o jogo, ele é caracterizado por um conjunto de regras e um código muito bem definido, né? Só que não é considerado arte. Não é considerado arte. Não, se costuma considerar o futebol. Embora as pessoas usem a metáfora do balé e tenha um conjunto de regras. Tem uma expressão também, né? Futebol arte. Futebol arte, né? Praticávamos muito em Campo Grande. Arte de fazer merda, isolar bola, chutar nas parabólicas. Mas é o que o Gumbert fala também, né? Desse elemento estético dos esportes, né? Porque tem um elemento estético, isso é inegável. Mas aí que tá. Apesar de ter um conjunto de regras, ser, bem codificado, tipo, o cara não pode ser... No futebol isso é bem claro, né? Inclusive na popularidade do futebol, isso, porque é um conjunto de regras bem limitado, tipo, né? Só que aquilo tem uma lógica ali bem definida, ninguém se confunde vendo um monte de gente correndo atrás de uma bola, confunde qualquer outra coisa, sabe? É um jogo de futebol, então sabe o que é, como funciona, como se opera. Mas não tem intencionalidade, porra. Esse é o ponto. Porque se for assim, a gente vai dizer que, a pedra que foi esculpida pelo vento e pela água é arte. Não é, porra. Não exatamente, eu acho que esse é um dos pontos. O jogo tem um conjunto de regras, mas ele não tem um caminhamento processual que, sei lá, que merda foi essa coisa, mas dá pra entender, ele não tem um desenrolar, melhor, né? Eu gosto de usar a palavra mais simples. Ele não tem um desenrolar intencional, né? Não. Por exemplo, eu vou organizar um jogo de futebol, Brasil, não, melhor assim, sei lá, Brasil e Andorra, como foi lá nos eliminatórios de 98. Não, o Brasil vai começar a ganhar, a Andorra vai, parecer que vai levar um chocolate, mas para criar aquele drama, tensão. No finalzinho de segundo, Andorra vai virar e o placar vai ser 6-5. Né? Que seria uma construção intencional de uma narrativa, que vai criar suspense, que vai criar reviravolta. Exatamente. Não tá, isso acontece. E acho que é das graças do jogo é isso. Só que não tem alguém ali pensando, né, como as coisas... Se fosse assim, eu preferia que o Vasco ganhasse sempre, né, narrativa. Eu acharia mais... Podia até começar perdendo, né, desde que virasse, que era até mais interessante. Mas, né, falta isso, né, de fato. Então, você fala dessa coisa do esporte, eu logo me lembro do Gumbrecht, né, que eu adoro esse cara, mas não sei nem por que eu gosto tanto, mas
Mas é essa parada. Tem cara de cachaceiro. Tem mesmo, né? Tem mesmo. Sabe que ele fala português bem, Eu bicho? vi já, palestra. Tu viu? Aí ele fala dessa parada, né? Como é que é? Aprendido no bar. Deve ter aprendido no botequim, Que ele fala dessa coisa da produção de sentido, né? Produção de sentido versus a produção de presença. Que é exatamente isso. Como você tinha falado a respeito da dança, que tudo isso que tem uma certa corporalidade, né? Que de alguma maneira conecta com o espectador de forma a causar sensações no corpo, sensações muito físicas, assim, né? E não necessariamente psicológicas e tal, que faz o cara chorar, que faz o cara ter, né, ficar com medo, que faz isso é o que produz presença, né? E aí talvez por isso que existe, porque existe uma relação também na crítica de cinema, dos cinemas de gênero, né, de falar isso, né? Por exemplo, os filmes de suspense, os filmes de terror, eles são produtores de presença e não de sentido. Porque é uma coisa que, o susto, ou aquela expectativa que fica, né, que você fica querendo que ela seja concluída, mas aí não conclui, não sei o quê. Ou o filme que te faz chorar e tal. Só que se você parar pra pensar, por exemplo, o drama te faz chorar também, né? Não, mas quase todas as formas de expressão estética você produzem isso também. Pois é. Mas aí a produção de sentido teria... A lógica é que isso não necessariamente te causa essa sensação nessa dimensão, né, física do teu corpo, né? A produção de sentido é aquilo que te causa essa sensação estética mesmo, né? De que você contempla aquilo ali e aquilo te, né, mexe com você em uma outra dimensão, né? E o futebol talvez seja um que reúne essas duas coisas, né? Porque o cara assiste aquela porra, ele fica com raiva pra caralho. Aí quando ganha ele fica feliz pra caralho, ele chora. Briga também. Aí vai dar porrada na torcida rival. Eu não sei se, por exemplo, todas as linguagens artísticas, né? Não estou dizendo que o futebol é uma delas, mas não sei se as linguagens artísticas de forma geral, se elas têm essa condição de causar essas duas coisas, né, ao mesmo tempo. Eu acho que sim. Acho que inclusive foi um dos problemas, não li tudo não, hein? Não de orelhada aqui. Um dos problemas que eu achei nessa definição é porque na verdade você está deslocando para o nível da recepção, não são os objetos, tipo, não é o objeto que tem essa capacidade de produzir uma maior corporalidade. Porque se o público não tiver os elementos para decodificar aquilo, não vai sentir nada, mesmo que seja uma obra orientada para a produção de determinadas sensações. A maior parte das pessoas que não tem, sei lá, um hábito, ou está acostumado a ler literatura mesmo, dificilmente vai causar uma... Tanto que as pessoas falam, cara, não entendi, achei chato. Sim. Mas a intenção do autor não era essa, né? Então na literatura do século XIX, que às vezes nem produz mais esse efeito porque os contextos sociais não existem, ou as situações são consideradas ridículas, tipo aquela coisa da heroína tá numa situação, lastimava aí, o lixo, é uma coisa mediada, tipo, intelectualmente eu sei que era pra produzir isso, não sei, tipo, porque porra, tá em outro, mas a intenção do autor era essa, era emocionar. Não, mas eu acho que ele não usa esse conceito tentando dizer que os autores colocam isso como intenção no produto, né? É só uma forma de tentar entender as diferentes causas e efeitos, assim, né? Eu não tenho certeza, mas eu imagino que seja por aí. Mas aí o que me parece, então, aí voltando ao nosso tema central, que de repente seja uma coisa que possa usar para auxiliar a entender a diferença entre as duas coisas, né? De repente, talvez o entretenimento ele tenha esse aspecto mais... Essa coisa mais da corporalidade mesmo ali, né? Que te cause... E não necessariamente uma preocupação com esse caráter mais... De uma produção, de um sentido mais intelectualizado mesmo, talvez, assim, né? Mais psicológico, assim, que envolva isso. E que seja algo que seja mais produzido mesmo para
pra te fazer rir, sacou? Assim, pra te divertir, sei lá, né? Eu não sei de porra nenhuma. Eu tô mais perdido que sabe em tiroteio, mas... Mas todos estamos. Mas a ideia é essa, afinal de contas, né? A ideia é... Todos estamos. Sim, porque eu acho que de fato existem as distinções. E eu, como sou bem cartesiano, então acho que estão dadas no próprio objeto. Mas ao mesmo tempo acho que existe um elemento cultural ali que extremo e cria zonas cinzentas de coisas que em outros contextos poderiam ser consideradas artes, outras não. Tipo, então uma coisa meio ali... Nebulosa mesmo. Né? Nebulosa, né? Não muito... A questão da intencionalidade para mim tá bem claro, né? Tipo, isso é uma... que isso meio separa do jogo, né? Tá. Se o cara registra uma partida de xadrez com aquela anotação, aquilo não é uma obra de arte, mas se alguém relata como foi a partida, a reação dos jogadores e até os movimentos, aquilo passa a ser, ou pelo menos deveria ser considerado, poderia ser, como se aquilo fosse feito como um filme, passaria, porque já estaria com a ideia de uma intencionalidade de um. Mas eu também fui me perguntando em que medida essa ideia de intencionalidade, que também pode ser um outro tema, não é uma ficção que nós temos, é um mito do autor. Ah, sim. Porque isso fica muito claro no cinema. No cinema, inclusive para o cinema ser admitido como arte, teve que surgir uma teoria autoral, né? Do diretor como o cara que tem essa porra do filme todo, a mise-en-scène, o cacete A4, o que é uma ficção, tanto historicamente como era, porque durante muito tempo em Hollywood o diretor não tinha... Às vezes o produtor é mais importante do que o diretor. Não no Hollywood depois, segunda metade do século XX, mas conforme o Hollywood está se constituindo. E o fato é que no cinema, cara, tem tantas variáveis que uma coisa não tem como ser de caso pensado, né? Não tem como ter uma intenção. Porque, porra, o dia que o cara vai querer uma cena com o sol, vai estar nublado, o ator vai estar puto e não vai se comportar como... Né? Tem aquela cena clássica lá do Indiana Jones, que o cara lá chega lá no Indiana Jones, faz uma porrada de gesto de arte marcial com faca e o cacete A4, aí o Indiana Jones vai lá só dar um tiro de revólver nele. Mas o que aconteceu com essa cena? Essa cena, nesse dia, era pra ter uma luta. O Harrison Ford era pra ter caído na porrada com o cara. Por isso o cara fez aquela porra. Só que ele tava com caganeira. Ah, caralho, é mesmo? Ou, quer dizer, claro, aí você pode falar, porra, mas ele faz um efeito estético mais interessante do que a luta, que é uma coisa convencional. Mas não teve uma intencionalidade. Sim. Teve a intencionalidade como vai resolver, porque a solução poderia ser cortar a cena e foda-se, né? Enfim. Não sei se ficou muito claro, etc e tal, mas... Não, é difícil deixar claro, porque é nebuloso mesmo, né? Tem uma zona muito cinzenta entre as duas coisas, assim. E existe uma interseção mesmo. Eu acho que tem um lugar em que as duas coisas meio que se unem e não são tão separadinhas assim quanto a gente imagina. Acho que talvez isso, uma questão de uma intencionalidade, de ter um código formal e alguma coisa, uma unicidade que é dada ou pela possibilidade de reproduzir aquilo pelo código, ou onde que não é possível porque existe o objeto lá. Tem um aspecto da temporalidade também, que tem que ser levado em consideração. Como assim? Que você já trouxe um pouco aqui, que é certas coisas que são consideradas hoje em dia como produtos artísticos e que não eram no passado. Pode ser que isso hoje que a gente julgue como entretenimento talvez esteja se formalizando enquanto uma linguagem própria, só que a gente ainda não é capaz. Talvez o pessoal que estude aí, comunicação, essas coisas, esteja mais inteirado desse tipo de debate do que a gente. Né? Para videogame eu sei que isso acontece. Videogame cada vez mais tem um pessoal aí advogando como uma forma de expressão artística. E, de certa medida, quadro isso, porque tem uma intencionalidade. Você transita num universo que, bem ou mal, mais que você possa incluir um elemento de aleatoriedade, tem ali uma lógica, não é um troço aberto, assim. Já se constitui como uma linguagem, né? Você já sabe muito bem o que é, quais são os elementos necessários para que aquilo seja considerado um jogo, né, de videogame. Então... Tem um dado percurso, mas aí que tá, que como o próprio nome diz, né, tá vinculado à questão do jogo, né, tipo,
Eu também não sei, tipo, porra. Por exemplo, um jogo de xadrez. Porque ninguém nunca viu um tabuleiro de xadrez. Eu chego lá na minha exposição, eu faço minha instalação. É o seguinte, minha instalação é permitir. Professor Glomeração. É permitir as pessoas a manipularem os objetos, né, de marcenaria, o cavalo, a torre, dentro de um tabuleiro seguindo dadas regras. Isso virá uma obra de arte. Isso vira uma obra de arte? Tô falando no meu mundo. Você tá falando, tipo, é uma instalação interativa, né? Depende, é difícil pensar, né? Eu não sei. Tem que consultar um artista plástico. Vira ou não vira? Pode ser, né? Depende do que você tá querendo causar ali, né? E aí? Não tem a porra do mictório lá, do chá? Não tem. Então. Mas aí que tá. Também Pessoal também é aquilo, tipo, é um tipo de obra de arte que talvez só faça sentido Não dá do contexto ali. É difícil, né? Realmente essas definições. É porque, cara, na real é que quando a gente lida com arte. Saúde. Obrigado. A real é que quando a gente lida com essas discussões, né, que lidam com essas questões relacionadas às artes, elas são sempre assim, tipo, incógnitas mesmo, né? Não dá pra gente deixar as coisas muito claras, não é impossível. São esforços assim que a gente faz, não sei nem porquê, porque a gente gosta de sofrer, né? Só porque a gente gosta de queimar mufa mesmo. Mas eu acho que tem coisa realmente que não dá pra definir muito bem, não. Não sei. Mas eu posso dar uma resposta menos desesperada que a sua? Não que mesmo uma mufa, porque isso é importante. Quer dizer, nem sempre é importante, mas pode ser importante para a criação artística. É verdade. Para você saber quais elementos você tem que operacionalizar para produzir um efeito que é considerado artístico. Ou não, às vezes você quer produzir um efeito vinculado ao entretenimento, né? Ou pelo contrário, você quer criar um jogo, né? Ou quer criar uma obra de arte que pode ser vista como um jogo, né? Que vai contar com uma intencionalidade restrita, que talvez tenha sido lá quando o pessoal tentou fazer música aleatória ter incorporado isso, né? Ou negar mesmo. O Xanax tem uma obra que é Yannis Xanax, compositor grego, que é isso, que tem um conjunto de regras, né? São duas orquestras, pequenas orquestras, situadas juntas, os maestros podem incorporar aqueles diversos elementos e o público julgava qual era a obra de arte, qual a execução me agradou mais, né? Então, que medida é arte esse jogo? Um jogo que eu tô na fronteira. Hoje a arte tem que trabalhar mais com esse elemento interativo, que é tudo essa porra interativa. Interatividade. Tem que vou dar um like na Mona Lisa. Eu não sei. Eu também não sei, cara. São questões para a escola de sociologia da estética da Lapa, composta por Péricles de Moraes, Álvaro Figueiredo e todos os outros que queiram participar desse movimento revolucionário de reflexão. Bom, quando essa quarentena passar, a gente se reúne lá no Ximenes, todo mundo. Fazer uma mesa enorme lá no Ximenes. Depois de beber umas 58 cervejas, a gente começa a discutir isso de novo. E aí bota o celular pra gravar também. Por exemplo, se eu quiser pintar um quadro com o mijo que eu vou fazer, enquanto tipo, o mictório lá, eu ponho alguma coisa que tenha uma reação com os componentes químicos da minha urina conforme eu bebi cerveja e fazer um quadro no mictório. Pode ser uma obra de arte, juntando entretenimento. Aí nós podemos fazer o seguinte, várias pessoas disputando para ver aquele que faz o quadro mais bonito, porque você inclui o elemento do jogo. Então vamos ter entretenimento, arte, jogo e diversão também, porque é divertido. Né? E nojo, é isso que a gente vai ter no final. Você não gostou disso? Podemos fazer com
sei lá, quem que vai fazer o quadro mais pede a pizza, quem vai fazer um quadro, uma pintura mais bonita com ketchup e a mostarda. Aí aquilo vai ser julgado. Vai ser julgado por quem? Pelos bêbados do bar? Não sei. Aí depende, aí é outro elemento aí que pode ser considerado. Ainda tem isso também, né? Quem julga vai definir o que é o que, né? Ainda tem isso. Não, mas aí você pode criar um jogo, vamos dizer assim, cujas regras já são endógenas. Define, tipo assim, quem vai ganhar é quem conseguir, sei lá, fazer um círculo mais perfeito de ketchup e mostarda, né? Tipo, criar critérios objetivos. Não é como um jogo, um futebol, tem o árbitro, mas tem ali um elemento ali, quer fazer gol, ganha, quem faz mais gol, né? Então é isso. Tá feito? Quem acerta, por exemplo, mais vezes, sei lá, o amendoim na cabeça do garçom. Coitado do garçom. Nada a ver com a história. No lixo, então, no bueiro. Sei lá, quem consegue espatifar as garrafas em maior número de cacos. Quem consegue brigar com mais pessoas durante uma hora. Quem consegue sair mais bêbado, vomitar mais litros de mas mais bêbado é difícil avaliar, assim, é um negócio muito subjetivo. Mas é isso aí. Mas esse é um tema que nós temos que voltar assim. Teremos que voltar com convidados, inclusive, para ajudar a gente a refletir. Alguém que seja, sei lá, que seja mais teórico, né? Um teórico da arte aí, um sociólogo da arte, um filósofo. Não. Ou então alguém só interessado em debater mesmo já estaria bom. Já estaria bom. Alguém que possa nos trazer luz ou confundir mais, que também seria bom, né? Às vezes ficar mais confuso também pode ser Mas legal. eu acho que nós endereçamos aqui assim, meio de forma movimento browniano, assim, meio bêbado, essas questões entre entretenimento, arte, lazer e jogo. Todas elas estão ali meio... Tá ali tudo muito meio embolado, mas não são tão absurdas assim. E eu acho que a maior parte das pessoas que estão envolvidas nesses gêneros aí, dificilmente pensam nessa porra. Não ficam pensando nessa porra. Então... não ficam, definitivamente. Verdade? Quem é que tá preocupado com o que os outros estão pensando, né? O importante é produzir, fazer, ganhar dinheiro e tá tudo certo, viver a vida, né, bicho? Então é isso. Quer deixar algum recado? Eu quero. Se você gostou, pode depositar na minha conta bancária. Também do Péricles, que também está aqui, então pode ser meia-meia. Vamos deixar os dados aí para você. Você pode anunciar. Eu também estou vendendo aqui uma... o que eu estou vendendo? No momento não estou vendendo nada, não. Então tá, bom. Siga a gente no Instagram. Eu sou @Péricles de Moraes. Moraes com I, de igreja. O Álvaro é @Álvaro_Figueiró ou Figueiró underline? Álvaro, sem acento, _ Figueiro, mas é Figueiró. Obviamente sem acento. Você me acha lá. Procure Lesma no Saleiro. Lesma no Saleiro também, o site que tem todos os textos do Álvaro, as músicas e todas essas coisas. Tudo. Só não tem a receita do meu magnífico macarrão, que estamos na iminência de comer. E se você quer ser convidado para poder discutir aqui com a gente, dá um alô. Quem sabe a gente não faz um bem bolado aí pra gente conversar sobre algum tema maneiro. Gastronomia e arte? Então, já é um tema aí. Se você é cozinheiro e gosta de cozinhar, podemos falar sobre isso. Gastronomia é entretenimento? É lazer? Jogo é. Tá aí uma coisa que a gente não falou, né? Se gastronomia é arte ou não, né? Não, mas não vamos começar essa discussão, não. Vamos deixar pra próxima. Só termino citando sempre o Elias aqui, que era uma coisa que apareceu, que era a posição